Olá, eu sou o pastor Sérgio do Ministério Palavra e Vida, Nova Friburgo. Que bom que você está assistindo o programa Palavra de Vida, porque eu tenho uma notícia viva para você, boas novas. Olha o que diz aqui o nosso Deus em Filipenses 1. Ele diz assim: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Normalmente, diante das adversidades, diante dos problemas, nós nos desesperamos. Nós ficamos completamente desorientados. Mas aquele que crê em Deus, e eu sei que você crê, muitas vezes o diabo tenta te enganar, que você não tem fé, que você não acredita, mas só o fato de você estar nos assistindo, participando conosco, já prova que você acredita em Deus. E Deus vem e diz para você se portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Não tenha medo. Pratica a palavra. Lá em Tiago está escrito assim: não sejais ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Deus quer que você se porte dignamente, cabeça erguida, diante desse problema, sim, diante dessa adversidade, dessa má notícia. Dignamente, sabe por quê? Porque a palavra dele não vai voltar vazia e fiel àquele que prometeu. Então ele diz a verdade. Aliás, eu gosto muito quando Jesus sempre abre algum conselho, ele diz verdadeiramente. Porque ele sabia que você e eu iríamos muitas vezes duvidar. Então ele vem e diz verdadeiramente, e aí nos dá a orientação, o nosso conselheiro nos orienta. Então ele está falando com você, diante desse problema que você está vivendo, para você se portar dignamente, de cabeça erguida no Evangelho. E ele diz mais, olha só o que ele diz em Filipenses, eu li 1, 27, vou ler 1, 28. Diz assim: em nada vos espanteis, coisa linda, que conselheiro. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. O que ele está dizendo aqui? Não se espante com nada. Se o inimigo está te resistindo, está querendo paralisar você, é porque você está incomodando. Porque você conhece a palavra de Deus e começou a incomodar em alguma área. E aí ele se volta contra você com uma sugestão, com um problema de saúde, no casamento, alguma coisa, como a sua mente começa a ficar conturbada. Por quê? Porque ele quer te roubar a bênção. Porque Jesus quer que você se porte dignamente para dar testemunho. E ele vem com sugestões para atrapalhar a sua vida. Mas Deus dá um conselho para nós extraordinário. Você não precisa se preocupar, não. Se você mantiver um equilíbrio, se você mantiver a sua vida na palavra, Deus vem e diz assim, ó, no 2, Filipenses 2,13, olha, Deus diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer ou efetuar, segundo a sua boa vontade. Quem vai fazer a obra é Deus. É Deus que vai te justificar, é Deus que vai trabalhar na tua saúde, é Deus. Você tem que apenas confiar, igual Jesus disse para Jairo: crê somente. Você tem que crer, ficar firme, firme, esperando a solução de Deus. Amo a oração de Josafá, já até falei aqui nesse programa, né? Josafá diz: Senhor, eu não posso contra essa grande multidão. Está lá em 2 Crônicas 20. Eu não posso contra essa grande multidão. Eu não tenho forças, mas os meus olhos estão postos em ti. Isso é que é o bonito. É você manter os olhos em Deus, na palavra de Deus, naquilo que ele te prometeu, e não nas circunstâncias. Então, quem vai fazer é Deus. Ele diz: meu é o querer e o efetuar. Eu faço. Você crê e eu faço. Descansa em Deus. Aí ele continua dizendo, uma coisa muito importante aqui, no 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não adianta você murmurar, não adianta você discutir com as pessoas o teu problema, muitas vezes até se sentindo vítima e querendo que as pessoas fiquem com pena de você. Não, não faça isso não. Se mantenha na palavra, cabeça erguida, dê bons testemunhos. Porque fiel, repito, é o que prometeu. Ele vai cumprir na tua vida e você vai sair dessa situação. Olha o que ele continua dizendo: para que sejais irrepreensíveis. Deus espera de você muito mais. Ele quer que você seja irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável. Não fica se culpando não, porque lá em Romanos diz que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Você fica aí se acusando, achando que você não tem condição. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 diz isso. Mas voltando aqui, ele diz: olha, que você seja irrepreensível, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida. Olha o bom testemunho que Deus quer.
Se você murmura, se você reclama, se você discute, você não está dando bom testemunho. Então ele diz que você, no meio dessa geração corrompida e perversa, né, você se mantém equilibrado e irrepreensível. Eu sei, há uma situação contra você, mas Deus vem e ele diz: meu é o querer e o efetuar. Faz a minha vontade, seja obediente. Lembra que eu expliquei aqui uma vez sobre Pedro? Pedro não cria quando Jesus mandou ele jogar a rede nas águas mais profundas que teria peixe. Pedro era um profissional, ele não. Eu já falei, inclusive, isso com você aqui. Ele não cria, mas ele foi obediente. Ele falou: Senhor, sobre a sua palavra eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E a resposta veio: a rede cheia de peixe. Então, mantenha-se no equilíbrio. Mantenha-se na palavra. Tudo que está escrito eu creio. Deus não pode mentir verdadeiramente. Ele sempre diz assim: é verdade. Não minto. Aliás, em Tito diz que Deus não pode mentir. É muito bonito isso. Deus está falando com você. No 16, ele diz assim, ó: retendo a palavra da vida. Guarda a palavra da vida no teu coração, e não da morte, e não da doença, e não do medo, e não da perseguição, e não da angústia. Ele não está falando isso, ele está falando retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Porque quando você se preocupa, quando você tem medo, quando você está angustiado, seu trabalho é em vão. Mas quando você vai para a palavra, a raiz sim, aí você tem solução, você tem resposta, você vê o milagre acontecer. Entende isso? Olha o que Deus diz aqui para você e para mim, em Filipenses. Olha o que Paulo fala. Olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Não, eu tenho defeito, eu tenho variação na minha fé. Né? Você é uma pessoa normal, nós somos assim. Aí Paulo vem e diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? É que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não olhava as circunstâncias, ele não olhava o problema, ele não murmurava, ele prosseguia para o alvo. O alvo quem é? Jesus. Eu olho, se Jesus disse é. Mas tá na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? A vitória é minha. Ele me chama de mais que vencedor. Ele diz que eu já fui sarado nas feridas dele. É por aí que eu tenho que caminhar. Quer seguir uma vida feliz? Cumpra o que está escrito. E aí ele faz um comentário aqui para você e para mim extraordinário. Ele vem e diz assim em Filipenses 4,6: não estejais inquietos por coisa alguma. Que palavra bonita isso aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Já começa a glorificar, meu filho. Já começa, pega o teu problema, em vez de você ligar para um, ligar para outro, ficar expondo a tua vida, da tua esposa, do seu marido. Não, dos seus filhos. Não faça isso não. Você vai ao altar de Deus, coloca diante de Deus a sua situação, que Ele está dizendo para você aqui: não fique inquieto, fica firme e dê bom testemunho. Por quê? Porque meu é o querer e o efetuar. Eu faço. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. E você, igreja. Você pode ter certeza. Deus faz aquilo que promete. Não estejais inquieto por coisa alguma. Meu é o querer e o efetuar, ele disse aqui antes. Fica tranquilo. Aí o que acontece, pastor? Acontece o que está no 7, Filipenses 4,7. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então pronto. Vai vir a paz no teu coração. Por quê? Porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Pastor, parece fácil? Não, meu filho. Se você confiar, fica fácil. Se você acreditar na palavra de Deus, quem pode mais do que esse Deus? Quem pode mais do que Jesus? Existe alguém mais forte do que ele? Você conhece? Eu não conheço. É ele que criou céu, terra, mar e esse imenso universo. Se ele disse, é. Então ele está dizendo para você: não se preocupe, não fique inquieto com coisa alguma, porque a paz, que excede a todo entendimento, vai vir e vai guardar o teu coração. Mas eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Olha, o medo é uma porta aberta para o inferno. Tá? Jó tinha medo, olha, o que temia, ele disse, o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Para com esse negócio de ter medo, passa a confiar em Deus,
passa a praticar o que está escrito, porque a palavra de Deus está escrito. É saúde. É saúde. Então, guarda o que Deus está dizendo para você. Tá? Lá em 2 Coríntios 10:5, deixa eu ler para você aqui rapidinho. Olha só. 2 Coríntios 10:5 diz assim, ó. Deixa eu ler o 4 primeiro. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Se você levar esse pensamento ruim à presença de Deus, os olhos de Deus são chamas de fogo. Os olhos de Deus, a presença de Deus a presença de Deus vai queimar esse problema. Os olhos de Deus vão, que são chamas de fogo, queimar essa situação. Você descansa em Deus. Pastor, isso é loucura. Pois é, a palavra de Deus diz isso mesmo. Que para quem não acredita é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Essa situação é queimada, eu descanso em Deus, e aí no 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Leva esse pensamento à obediência de Cristo. Pega esse pensamento ruim aí de morte, de medo, de angústia, de pavor, leva na presença de Deus, os olhos dele de chamas de fogo, não resiste. Esse problema não vai resistir, derrete diante da situação em que Deus te coloca, de vitória. Não aguenta. O problema apresentado a Deus derrete. É fogo, fogo consumidor. Hebreus 12:29. A palavra de Deus é fogo consumidor. E você sai mais que vencedor na história. O problema é que nós não acreditamos, o problema é que nós duvidamos de Deus. Mas se nós descansarmos dele, não tem problema. Eu estou sendo tentado, estou sendo sugestionado na mente, eu estou apavorado com uma situação que me disseram, um diagnóstico. Eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar na palavra viva de Deus. Eu vou levar meus pensamentos cativos à obediência da palavra de Deus, como está escrito aqui. E aí as fortalezas são destruídas. Está aqui. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então não tem como prevalecer. Tá? E para terminar, Jesus diz assim para você, está aqui no Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Deus está dizendo para você não pensar nesses problemas que te tanto perturbam, te afrontam. Pensa em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Palavra de Deus. Pensa naquilo que está escrito. Aí vem vida para você. Rios de água vivas vão brotar de dentro de você. Deus quer que você seja feliz. Ele entregou a vida dele para que você tenha uma vida farta, abundante. Ele te transportou das trevas para a maravilhosa luz. Porque, repito para você, Deus é o querer e o efetuar. Entendeu isso? Confia em Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Resista ao diabo, está escrito, e ele fugirá de vós. Se você resistir com a palavra, se você ficar firme, olhando para Jesus, levando seus pensamentos cativos, todos, a ele só fica o que é dele, e é você. O que é de ruim é queimado na hora por Deus. Acredita nisso. Acredita na palavra de Deus. Tá? Verdadeiramente é verdade. Deus é com você. Deus quer que você seja feliz. Deus não te fez para sofrer. Deus te fez para uma vida abundante. Ele disse, eu tenho controle sobre a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. Está lá em Samuel. Acredita nisso. Escolhe a vida. Nós estamos na Avenida Governador Roberto Silveira, 1560. Nós estamos lá aguardando você com todo carinho, querendo que você se estabeleça, que tenha uma fé estruturada. Nós estamos lá preparados para isso. Nós nos consagramos, pastores, evangelistas, obreiros, professores. Você pode levar seu filhinho, lá tem professores qualificados para ficarem com eles, tem um estacionamento farto, Avenida Governador Roberto Silveira, 1560, Nova Friburgo. Nós estamos aguardando vocês. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 19h30. Quinta-feira, não perca, uma reunião de oração muito bonita, muito forte, onde o poder de Deus desce, uma unção tremenda. Quinta-feira, às 19h30. Temos cultos domingo pela manhã, às 9h, 9h30 da manhã, domingo pela manhã, 9h30, e domingo à noite, às 19h. Tá bom? Nós estamos aguardando você
com muita alegria. Seja um vencedor. Não entregue a tua vida. Não, não, não. Seja um vencedor de cabeça erguida, porque Jesus veio exatamente para te dar vida e vida com abundância. Fica na paz, Deus te abençoe e nós te aguardamos lá.